E aí, tô de volta agora para o nosso último bloco da retrospectiva 2015. E tenho certeza que você deve se lembrar que o ano de 2015 foi fechado com os atentados a Paris e uma semana após os atentados houve uma das mais importantes conferências ambientais da humanidade, também próximo à capital Paris, ali no próprio distrito de Paris. Houve uma importantíssima reunião ambiental chamada de COP21. A COP é a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas. Com certeza, quando se fala de problemas ambientais, as mudanças climáticas e principalmente o aquecimento global são os principais pontos discutidos nessas conferências, nesses grandes encontros que contam com a presença não só de chefes de Estado, mas também da comunidade científica internacional e o próprio engajamento da sociedade civil, com uma maciça presença de organizações não governamentais. Vamos então agora para a notícia da COP21. Vamos ver aí a nossa primeira fotografia separada, a primeira imagem separada sobre a COP21, né? Então, manifestantes lá em Paris, próximo do Arco do Triunfo, fazem ali, né, uma colocação, um pedido, né, para que seja então votado, para que seja então aprovado pelos países presentes nessa conferência, alguma coisa, algum documento que possa fazer com que o aquecimento do mundo seja freado, justamente para não se colocar em risco, para não se colocar em extinção os próprios ursos polares por conta do derretimento aí do Polo Norte. A Conferência do Clima e o grande acordo que foi então fechado. Obtido após longas noites de negociações, o acordo assinado ao final da COP21, dia 12 de dezembro em Paris, foi saudado como histórico, mas ainda precisa ser colocado em prática. Esse acordo precisa então ser retirado do papel. Em 20 anos de negociações climáticas, porque as negociações, a COP1 aconteceu em 95. Então a COP21, em 2015, assinala 20 anos de negociações. Foram 20 anos de negociações climáticas multilaterais e foram raras as ocasiões para se comemorar um verdadeiro engajamento da comunidade internacional frente à ameaça bem verdadeira, bem nítida do aquecimento global. Então, nesses 20 anos, foi uma das raras e poucas vezes onde os países, em sua maioria esmagadora, concordaram com um documento, concordaram com o que trazia o documento. A COP21, ou a 21ª Conferência Mundial sobre o Clima, que foi realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro, lá em Bourget, perto de Paris, ela deverá ser lembrada como um desses breves momentos de satisfação, né, de consenso coletivo. Então, a Conferência do Clima COP21 foi a mais importante conferência ambiental de 2015. Vamos lembrar que a COP22, que vai acontecer agora em 2016, que também será realizada entre a última semana de novembro e a 1ª de dezembro, será realizada na cidade de Rabat, lá no Marrocos. A capital do Marrocos é Rabat. Então, no finalzinho do ano, todo mundo ligado na COP22. Voltando ao Brasil, queria falar um pouco sobre a crise econômica. Queria então trazer aí uma associação da crise econômica também com crise política. Vamos dar uma lida na nossa notícia? A economia brasileira sofreu uma piora maior do que a esperada. E quem afirma isso é o próprio FMI, e isso no ano de 2015. Em nota preparada aí para a reunião de autoridades de finanças, para a reunião do G20, o FMI, ele foi apontar lá no G20, na reunião do G20, uma piora na confiança dos consumidores e também nos negócios que continuam a cair no Brasil por conta de uma deterioração das condições políticas.
Então, o próprio FMI observa que a política brasileira é que está gerando aí uma intensificação da crise econômica. Ainda segundo o documento do FMI, a piora na confiança e a necessidade também de ajustes na política macroeconômica brasileira devem ser os principais fatores que colaboraram para enfraquecer a demanda doméstica com uma queda particularmente rápida nos investimentos. Então, nem a população, brasileira anda consumindo e nem os investidores andam vindo para cá. O FMI também registrou que moedas de países emergentes se depreciaram, como, por exemplo, uma queda especial nas exportações das commodities, como, por exemplo, aconteceu na Rússia e também no Brasil. Então, Rússia e Brasil são duas nações emergentes que vivem da venda de commodities. A principal commodity vendida pelo Brasil é a soja e o minério de ferro. E a principal commodity exportada pelos russos é o petróleo e o gás natural. Tanto a soja como, por exemplo, o minério de ferro e que dirá aí o petróleo e o gás natural, todas essas commodities estão passando por um momento de depreciação. A cotação do preço aí, a cotação dos valores dessas commodities vem caindo absurdamente. E é claro que isso acaba atingindo em cheio as economias do Brasil e da Rússia, por exemplo. Mas o FMI, no caso do Brasil, também ressalta uma dificuldade aí política, de articulação política por parte do governo da presidente Dilma. E um dos motivos, da fuga desses investidores é essa instabilidade política. Esse é o motivo, mas as consequências com a saída de um grande volume de dólares do Brasil é o dólar atingindo R$4. Essa é a notícia de agora. Então, na tela, dólar em 2015 fica então, um dólar vale R$4 no Brasil. Notícia vindo de setembro, o dólar bateu a máxima histórica de R$4. A alta vem na esteira das preocupações do mercado com as votações que ocorrem no Congresso e também com a possibilidade do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, ele elevar os juros ainda em 2015. Os juros norte-americanos, eles estão esbarrando em quase 0%, no máximo 0,25%. Os Estados Unidos estão pensando em aumentar os juros para 0,5%. Se os Estados Unidos elevarem a sua taxa de juros, é provável que alguns investidores que estão em países emergentes tirem seu dinheiro desses países e passem a investir nos Estados Unidos. Então, muitos investidores estão pensando em tirar o seu capital, os seus dólares do Brasil, e muita gente que viria para cá também investir não está mais vindo. E isso faz com que haja uma escassez de dólares no mercado brasileiro. E quanto menos dólar tem no Brasil, mais caro ele fica. A cotação de setembro de 2015 foi a mais alta já registrada desde a criação do real em 94. Em 10 de outubro de 2002, o dólar também chegou a ser vendido a R$4 durante um pregão, mas no mesmo dia ele desacelerou e acabou fechando a R$3,98. Então, desde 94, quando o Plano Real foi feito, foi a primeira vez que o dólar atinge a máxima histórica de R$4, ok? Então tá. Vamos agora para uma outra notícia, notícia também entristecedora, que é sobre a epidemia de dengue no Brasil. O ano de 2015 não é para se comemorar. O ano de 2015 teve grandes problemas, registrou um grande número de incidência da dengue no Brasil. Vamos ler a reportagem aqui, reportagem selecionada, sobre a dengue. Uma mobilização contra a dengue é coisa séria. Foram identificados 1,5 milhão de casos de dengue no Brasil, de janeiro a novembro de 2015. Isso representa um aumento de 176% se comparados com o mesmo período do ano passado, ou melhor, do ano de 2014, quando foram registrados 555 mil casos e 400.
Nesse período, a região sudeste apresentou a maior incidência da epidemia de dengue, com 63,6% do total. Depois veio a região nordeste, centro-oeste, sul e, por último, a região norte. Segundo o Ministério da Saúde, 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue. E não só de dengue, mas também de chikungunya e do Zika vírus. Outros 665 municípios estão em situação de alerta e 928 estão em situação satisfatória. Então veja que menos de 1.000 municípios brasileiros estão em situação satisfatória. Lembrando que a dengue, a chikungunya, o Zika vírus e também a febre amarela têm em comum o mesmo transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Vamos sair agora da epidemia de dengue que bateu recorde em 2015 e vamos agora para notícias ligadas ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico, pelo menos o ramo egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico, afirmou no Twitter, no mês de outubro, ser o responsável pela queda de um avião da companhia aérea Rússia, Kogalina Avia, também conhecida como Metrojet, que caiu na península do Sinai, causando 224 mortes. Apesar da reivindicação do grupo terrorista, uma primeira análise do local do acidente indica que a queda poderia sim ter sido causada por uma falha técnica. Segundo uma autoridade do controle do espaço aéreo no Egito, o próprio piloto relatou um problema técnico nos equipamentos de comunicação. Então não se sabe bem ao certo o que foi ou o que gerou a queda desse avião russo na península do Sinai. O fato é que o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. Segundo o Estado Islâmico, foram eles que derrubaram o avião da Rússia. E por quê? Porque a Rússia é aliada do ditador da Síria, Bashar al-Assad. E desde o ano passado, desde o ano de 2015, a Rússia vem promovendo bombardeios a regiões que são redutos do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, então, disse que, para se vingar, teria derrubado esse avião russo. Vamos para uma outra notícia agora. Vamos para a notícia chamada de FIFA Gates. O que é a FIFA Gates? Na tela. Joseph Blatter e a chuva de dólares. Alguém copiou aqui também no Brasil, lembra, com Eduardo Cunha? FIFA Gate é o caso de escândalos de corrupção envolvendo a maior instituição, a maior autoridade futebolística mundial. No dia 27 de maio de 2015, 7 executivos da entidade máxima do futebol foram presos em Zurique, na Suíça. E eles foram presos sob acusação de corrupção. Entre esses 7 executivos está o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Além desses 7 executivos, 14 outros réus também foram indicados, principalmente por casos de corrupção e de lavagem de dinheiro. Segundo o FBI, segundo os Estados Unidos, que a cada ano que se passa acabam tendo um envolvimento maior aí com o futebol, existem provas que o então presidente da federação, da FIFA, Joseph Blatter, o presidente da Federação da África do Sul, vendeu seu voto para que pudesse sediar a Copa do Mundo em 2010. Diante disso, o mesmo órgão, a FIFA, junto com a Federação da África do Sul, afirmou que as Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão sendo analisadas e investigadas para apurar se o mesmo também ocorreu. Onde vai acontecer a Copa do Mundo de 2018? Rússia. Onde vai acontecer a Copa do Mundo de 2022? Catar. Acredita-se que esses dois países ricos em petróleo teriam então utilizado petrodólares. A gente chama então de petrodólares a grana oriunda aí dessas nações vindas, pelo menos na época, o preço do barril do petróleo estava alto e aí acredita-se que o petróleo desses países tenha financiado a compra dos votos para que eles pudessem então sediar a Copa do Mundo em 2018 e 2022, respectivamente, Rússia e Catar, ok? FIFA Gate é o caso de corrupção
envolvendo aí a FIFA e inclusive um dos executivos presos, brasileiríssimo, José Maria Marim. Próxima notícia é sobre a Argentina. É o fim do reinado, é o fim da era Kirchner. Agora, Maurício Macri, um candidato ou um político liberal, assumiu a presidência da Argentina em novembro e vamos agora para a figura, para a foto dele durante a posse. Esse aqui é Maurício Macri, que inclusive começou sua vida política sendo então presidente do Boca Juniors. Dia 23 de novembro ficou marcado pelo fim de uma era, né? Ficou marcado o fim de uma era na política argentina, o chamado kirchnerismo. A partir desta eleição, a Argentina vai voltar a ter um líder liberal, um cara mais voltado à direita, menos de esquerda, feito que não era alcançado desde o final do século passado. Mas, mais do que isso, a vitória de Maurício Macri põe um ponto final no kirchnerismo, que dura, né, que já durava aí 12 anos e que poderia também continuar se o Daniel Scioli, o candidato preferido da Cristina Kirchner, fosse eleito então para sua sucessão. Então não foi Daniel Scioli que foi eleito, foi Maurício Macri, e a maioria dos grandes grupos econômicos e empresariais estão ao lado de Macri e também acreditam que no governo dele haja uma grande probabilidade da Argentina se reaproximar. A Argentina deve reatar relações com os Estados Unidos e também com a Inglaterra. Vamos lembrar que um dos principais motivos de distanciamento da Argentina com a Inglaterra foi por conta da rivalidade ligada às Ilhas Malvinas, que em inglês são chamadas então de Ilhas Falkland. Maurício Macri, um homem liberal, um homem de centro-direita. Tchau, kirchnerismo, tchau, esquerda na Argentina e oi, direita, liberal, né, menos intervencionista, mais aberta aí, né, ao mercado financeiro, a grandes parcerias como, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia. Então, os nossos vizinhos aí, a Argentina, eles agora são governados por um governo de direita. E é claro que tudo isso causou preocupação em alguns governos de esquerda da América do Sul. Ok? Vamos agora para uma outra notícia, porque agora o casamento gay está completamente legalizado nos Estados Unidos. Olha a figura que eu separei aí para que a gente possa raciocinar sobre esse tema. A gente tem aqui os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Nós temos 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 ministros. Dos 9 ministros, 5 votaram a favor. Os que votaram a favor estão de toga colorida, votaram a favor do casamento gay. E os que estão de preto, toga preta, votaram contrários. Então, notícia de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento gay em todo o país. E segundo o presidente Obama, ele tuitou a seguinte frase: o amor vence. Numa decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Os 3 estados que ainda proibiam não podem mais barrar os casamentos entre os homossexuais, que passam então a ser legalizados em todos os 50 estados americanos. E a decisão veio por 5 votos contra 4. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro país da América a legalizar o casamento gay? A Argentina. Depois da Argentina foi o Uruguai. E depois de um mês do Uruguai foi o Brasil, e depois do Brasil, agora sim, os Estados Unidos. Então esses 4 países americanos já legalizaram o casamento gay. Volta para o Brasil, notícia vindo do Brasil é sobre a eleição, a vitória do deputado Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. Então, Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara. Na tela, notícia de fevereiro, o deputado federal Eduardo Cunha, raposa velha do PMDB do Rio de Janeiro, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro. Conhecido por suas críticas ao governo e, portanto, então considerado desafeto
decreto do Palácio do Planalto, Cunha teve o voto de 267 parlamentares e derrotou os outros 3 candidatos. Inclusive, candidato do Palácio do Planalto era o Arlindo Chinalha, e ele teve 136 votos, Júlio Delgado teve 100 votos e Chico Alencar do PSOL teve 8 votos. Então, vitória aí de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados, mas acredita-se que a probabilidade do deputado ser cassado por envolvimento na Operação Lava Jato é grande. Próprio Procurador-Geral da República já orientou que é importante que a Justiça, o STF, afaste Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Vamos agora a uma outra notícia também vinda do Brasil. A pior seca dos últimos 35 anos foi registrada em 2015. E quem diz isso é a própria NASA. Na tela, vamos dar uma analisada aqui na figura que eu reservei lá no semiárido nordestino. Novos dados de satélite mostram que a seca no Brasil é pior do que se pensava. A região sudeste é a que mais vem perdendo água. Acredita-se que nos últimos 3 anos, a região sudeste tenha perdido 56 trilhões de litros de água. E isso quem afirma é a própria Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A pior seca do país nos últimos 35 anos também tem levado o Nordeste brasileiro, né, região maior aí, menos povoada, a perder 49 trilhões de litros de água a cada ano nos últimos 3 anos, comparando aí com os níveis normais. Então, seca braba no Brasil, falta de chuva, e boa parte, né, dessa falta de chuva é explicada de sobremaneira pelo desmatamento na Amazônia. As massas de ar oriundas da Amazônia são fundamentais para levar chuva não só para a própria Amazônia, mas também para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Sudeste brasileiro. Vamos agora então para a notícia que marcou também Paris. Notícia ligada ao terrorismo, o atentado que aconteceu no final do ano, dia 13 de novembro, numa sexta-feira 13, em Paris. E eu queria que você visse aqui a capa do jornal Charlie Hebdo, né, um jornal sátiro que fala: eles têm as armas e nós temos o champanhe. Então, jornal Charlie Hebdo, né, satirizando aí o que aconteceu em novembro lá em Paris. Ao menos 129 pessoas morreram na série de ataques empreendidas em Paris na noite de sexta-feira 13, sendo 70 pessoas mortas apenas na casa de shows Bataclan. É o pior ataque à França na história recente. Acredita-se que ao menos 5 locais foram alvo de ataques simultâneos em uma região boêmia de Paris, onde as pessoas então costumavam sair para se divertir sexta-feira à noite. Então o ano de 2015 começa com atentado na França e o ano de 2015 termina com um atentado terrorista na França. A França, que é o principal aliado dos Estados Unidos, vem conjuntamente com outros aliados bombardeando a Síria, bombardeando redutos, né, de aliados do Bashar al-Assad e também do Estado Islâmico. E por conta disso, a França vem sendo aí o principal alvo de atentados. Um outro assunto que também movimentou a sociedade brasileira em 2015 foi a redução da maioridade penal. No primeiro momento, a PEC 171, que propõe a redução, foi rejeitada, mas por conta de uma manobra do deputado, presidente da Casa, Eduardo Cunha, foi posta em votação e aprovada a redução da maioridade penal. Na tela, vamos dar uma olhada nessa notícia. Às vésperas de ser denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, continuou demonstrando habilidade para impor derrotas ao governo Dilma Rousseff no plenário e conseguiu passar em segundo turno com a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes graves. Foram 300 votos favoráveis à medida, sendo que 12 a mais do que a maioria qualificada que seria necessária para mudar o tema na Constituição.
Na votação em primeiro turno, a aprovação foi assegurada após uma manobra do Cunha para reverter a votação ocorrida no dia anterior, em que a redução havia sido rejeitada. Ao excluir a redução apenas para crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, roubo qualificado, ele garantiu a aprovação para crimes hediondos. Então foi retirada a redução para crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo e roubo qualificado. E ficou então a redução apenas para crimes hediondos, como latrocínio e estupro, e crimes dolosos contra a vida, como homicídio e lesão corporal. Aí foi aprovado, né, quando você delimitou aí os casos que seriam, então, prevista a redução da maioridade penal. Para a gente finalizar, então, nosso bloco de notícias, para a gente finalizar aí a nossa retrospectiva de 2015, queria também trazer um outro legado do presidente Obama. Desde 1979, o Irã não mantinha contatos diplomáticos com os Estados Unidos. Então, o presidente Obama se aproximou de dois grandes inimigos norte-americanos no que diz respeito à diplomacia internacional. A primeira reaproximação foi feita com o Irã e a segunda reaproximação foi feita com Cuba. Então, o presidente Obama se reaproximou de grandes e velhos inimigos dos Estados Unidos. A reaproximação com o Irã foi então fechada com um acordo que prevê o fim do programa nuclear militar iraniano. O Irã, então, assinou um acordo onde ele se compromete a enriquecer apenas 5% de urânio com vistas à finalidade pacífica e civil. O Irã também vai vender boa parte de suas centrífugas e vai jogar fora boa parte do seu urânio enriquecido. Vamos dar uma olhada aqui na notícia. Última notícia para a gente fechar aí o ano de 2015. As grandes potências e o Irã concluíram em Viena, na capital da Áustria, após meses de intensas negociações, um acordo final sobre o programa nuclear iraniano, destinado a garantir a natureza estritamente pacífica do programa em troca do levantamento do fim de sanções internacionais que foram impostas ao Irã. Então, acordo histórico, presidente Obama se destacando no ano de 2015, fazendo aproximações com Cuba, fazendo aproximações e acordos com o Irã e também deixando aí o seu nome na história por criar o maior bloco econômico do mundo, o TPP. Eu sou Rebeca Guimarães, diretamente do Gran Online, e eu fico por aqui e até um próximo momento. Tchau!